Pela primeira vez, a Receita Federal disponibilizou uma base estatística que traz os principais salários, os principais patrimônios do Brasil, cruzados pelos cargos que essas pessoas ocupam, que basicamente nos diz o seguinte: quem tem mais patrimônio e mais dinheiro faz o quê? E olha, talvez você se surpreenda com algumas profissões que estão aqui no top 3 desse ranking, porque eu mesmo me surpreendi também, eu não imaginava. E eu acho que esse vídeo aqui vai te trazer informações, no mínimo, revoltantes. E antes de qualquer coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo, falando de finanças, de negócios, de economia, deixa o like no vídeo aqui, porque ele vai me ajudar demais. Eu estou começando esse canal, então o teu apoio vai ser muito importante para que a gente possa atingir mais pessoas. O que aconteceu nesse ano, né? A Receita Federal tem os dados financeiros das pessoas. Todo ano, quem declara imposto de renda precisa informar a Receita quanto ganha, quanto de patrimônio tem, quanto tem investido, uma declaração de imposto de renda. Afinal, nada que você ganha é totalmente de fato seu, né? Você precisa dividir com o Estado ali. E nesse caso, então, a Receita Federal tinha a informação de mais ou menos 44 milhões de pessoas. Então, da população brasileira, né, imagina aí, somos mais de 200 milhões de brasileiros, 44 milhões fizeram uma declaração de imposto de renda. Declararam, ó, eu, Alan, ganho tantos mil por mês, tenho esse patrimônio, essas e essas ações, e é isso aqui, essa aqui é a minha vida, tá aqui ó, Receita, pode analisar. Só que o que é novo é a Receita ter pegado esses dados como um todo, ter agrupado e disponibilizado isso. Isso nunca tinha sido feito, então por isso, assim, até é surpreendente, né, a Receita tá divulgando essas informações, mas o fato é que ela juntou tudo isso, empacotou e colocou lá num Power BI para quem quiser acessar, ir lá e fazer filtros e olhar por região, por idade, fazer vários cruzamentos. E quando a gente tem informação, a gente consegue analisar, né? E a primeira análise aqui é a disparidade, gente, entre as rendas, né? O que esse relatório mostrou? O primeiro dado que eu trago aqui é a renda anual do contribuinte, a renda média anual, né? Então, se a gente pegar aqueles 44 milhões ali que declararam e a gente fizer uma média dessas pessoas, a gente chega numa renda anual de 130 mil reais. Só que isso também nos mostra como existe uma disparidade, né? uma discrepância entre o contribuinte e aqueles que não atingem sequer o teto da isenção. Então, existe toda uma outra fatia aí enorme de brasileiros que nem declaram, porque elas estão com uma renda abaixo ali do limite do teto da isenção. Lembrando que atualmente o imposto de renda ele é obrigatório para pessoas que têm rendimentos aí acima de 5 mil reais. Então imagina, né, cara, a gente tem aí 213 milhões de habitantes no Brasil e 44 milhões declararam imposto de renda. É muita gente que ganha abaixo de 5 mil reais, né? Essa é a realidade do brasileiro médio, né? A pessoa aí trabalhadora, sai todos os dias de casa para buscar o seu sustento, a maioria não ganha acima de 5 mil reais. Muita gente pensa que as pessoas que mais ganham dinheiro no Brasil são os empresários, né? Que estão no topo da pirâmide, são a classe aí que explora o trabalhador. Mas olha só que dado interessante. Sabe quem são os reis da máquina? Esses caras aqui. É o setor público. Eles são as maiores rendas. Agora eu vou te mostrar também quais são os cargos, né, para que você saiba que talvez uma pessoa aí da tua cidade ganha um valor astronômico. É o cara que talvez tenha a maior renda da tua cidade e você nem saiba. Eu tô colocando aqui para você o ranking das maiores rendas anuais. E olha só que interessante. Top 1 aqui das rendas são os titulares de cartórios, com uma renda média anual de mais de 2.381.800 reais. Titular de cartório, cargo público. Em segundo lugar, os membros do judiciário, com uma renda média anual de R$ 1.149.100. Mais de 1 milhão por ano. Depois a gente tem quem? O Ministério Público. Uma renda aí média anual de R$ 1.111.600. Mais um cargo público. Top 3. O pódio da maior renda média anual. Tá certo isso, gente? Será? Será que não tem que questionar muita coisa? Eu sei que talvez quem vai assistir esse vídeo, talvez não é o público que precisaria ver esse vídeo. Mas eu fico indignado. Eu não sei se você fica indignado também, mas eu fico bem indignado com essa disparidade aqui. E isso aqui sim é desigualdade. Mas quem está promovendo essa desigualdade é o próprio governo. São cargos públicos que trazem
elevam essa discrepância entre as classes altas e as classes mais baixas. Porque dentro aqui dos contribuintes já tem uma diferença absurda, porque a média é 130 mil. A média do contribuinte é 130 mil, mas aí o titular de cartório tem uma renda média anual de 2 milhões e 300. Gente, que discrepância é essa? Se você ganha abaixo de 5 mil reais, significa que você tem aí uma renda anual de pouco mais de 50 mil reais por ano. E eu tô falando que um titular de cartório ganha 2 milhões e 380 mil por ano. Essa é a renda média anual do cara. Eu sei que tem um mérito dessa galera, sabe? Se você é um titular de cartório, um juiz, um membro do Ministério Público, você se esforçou muito para estar aí. Não é sobre você. O fato é sobre as dinâmicas, as leis que te colocaram nessa posição e ganhando tanto. Não tem problema que você ganhe bem, mas aqui tá demais, a diferença é absurda. Isso aqui não faz sentido, gente. Olha o dado então, o patrimônio médio da elite estatal é até 9 vezes maior do que a média do contribuinte que declara seu imposto de renda, né? Então, é alto demais essa diferença aqui. Eu fico pensando, né? O titular de cartório. Que risco existe numa operação de um titular de cartório? Ele está operando sob uma concessão do Estado. Ele não tem que se preocupar com concorrência, ele não tem que se preocupar com o mercado, se está ruim, se está bom, ele não precisa se preocupar com a inflação. Ele basicamente vai todos os dias receber pessoas lá que precisam utilizar aquele serviço porque o governo exige que elas utilizem. Então, assim, ele basicamente ganhou numa loteria que vai ser paga durante toda a vida dele, porque ele vai ter sempre receita, vai estar sempre entrando dinheiro. E isso não faz sentido, gente. No século XXI, né, 2027 quase já. A gente trabalhar com esse tipo de modelo que centraliza e monopoliza o recebimento de tributos, de guias em um local específico. E eu volto a dizer, eu sei que teve um mérito desse cara para estar lá, mas esse sistema ele não faz sentido, ele é falido, ele beneficia, ele é desleal, ele é desigual. A gente fala tanto de desigualdade, né? Tem muita gente por aí que levanta a bandeirinha da desigualdade. Isso aqui é desigualdade, isso aqui é promovido pelo próprio Estado. Então, assim, precisa urgente de reformas sobre isso, sabe? Não tem como a gente continuar com esse tipo de coisa. Eu vou trazer um contraste para vocês aqui, tá? Olha aqui comigo essa tela. Primeiro ponto aqui, ó, os médicos. O médico, salário médio ali, né? Renda média anual de 488 mil, quase 500 mil reais por ano. Bom, valor ótimo, sem dúvidas. Só que esse cara, ele tá exposto a riscos, né? Ele tem uma carga de trabalho extremamente cansativa. Ele precisa ter a responsabilidade de vidas na mão dele. E ainda assim ele ganha menos que a metade do que o titular de cartório ganha. Então, assim, gente, tá desproporcional isso aqui. Aí os produtores rurais, né? Muita gente diz que o agro é o grande problema, né? Às vezes tem uma turma aí que diz isso, quando na verdade o agro é a força motriz do nosso país. Nosso país deveria ser muito reconhecido internacionalmente pelo nosso agro, pelas nossas riquezas naturais, pelas coisas que a gente pode produzir aqui dentro. E não por outras coisas aí, né? Como carnaval, festinha, futebol. Futebol é ótimo, é legal. Mas, gente, um país sério, um país que quer se impor no mundo como uma potência, precisa ser reconhecido por outras coisas. E o agro, né, os produtores aí, tem um patrimônio médio de 1,5 milhões. E ainda assim, é superado aí pelos burocratas, né, sanguessugas estatais. É triste. Aí o empresário, né, tem um empresário. Então o empresário tá lá, bota o negócio em prática, se expõe a risco, tem concorrência, tem que pagar salário. Às vezes o maior desafio do empresário é o governo, que cobra alíquotas absurdas de impostos, que às vezes inviabilizam operações de muitos empresários brasileiros. Esse cara sofre pra caramba na mão do governo e não chega muitas vezes nem perto do que o funcionarismo público aí, a elite estatal, ganha. E aí quando a gente vê todos esses dados, a gente fica se perguntando, afinal, quem sustenta quem nesse negócio? A verdade, gente, a grande verdade e a dolorosa verdade é essa aqui, ó. O Brasil não tem um Estado que serve ao cidadão. Tem uma casta que serve ao Estado, mas que é financiada por quem produz, por mim e por você, que pagamos nossos impostos todos os meses para sustentar essa máquina pública extremamente inflada
que faz com que o Brasil tenha essa carga tributária absurda, porque precisa captar cada vez mais impostos para fazer com que a máquina funcione. Essa é a dura verdade, a triste verdade. Então, quando alguém te falar de desigualdade social, mostra esse vídeo, manda esse vídeo. Faz o seguinte, manda esse vídeo agora aí no grupo da tua família. Coloca lá, olha só esse vídeo aqui, para vocês verem quem que de fato suga o Estado. Quem que de fato suga o Brasil. Então, esse vídeo, galera, é pra gente conversar um pouco sobre isso e perceber que o Brasil tem muitos problemas, tem muitas coisas que precisam ser resolvidas, que a gente precisa encontrar soluções e tudo passa por uma grande reforma que o país precisa. Uma reforma aí na política pública, né, nos cargos, na máquina estatal. Tem tantas coisas que precisam ser resolvidas porque hoje o Brasil ele não se paga, né? Um país que produz tanta riqueza e mesmo assim não consegue pagar suas contas, né? Então, o Brasil é uma empresa que está dando prejuízo e tem alguma coisa muito errada quando um país de tantas riquezas que pode sim ser uma potência, mas o Brasil precisa mudar, precisa ser transformado, ele precisa passar por uma revolução principalmente social, moral. O Brasil vive uma grande crise moral e isso é extremamente perigoso. Esses dados que a Receita nos trouxe aqui servem para nos tirar algumas vendas, né? Mostrar coisas que talvez a gente não veria, não pensaria, mas o fato é que isso aqui é chocante. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te mostrado coisas que talvez você não tinha visto até agora, tenha te tirado alguma venda, te mostrado uma realidade brasileira que talvez você nunca tinha percebido. Mas a grande verdade é que a grande transformação da nossa nação começa em cada um, começa em mim, começa em você. E se você não tiver essa persistência, a força de vontade para fazer diferente na tua vida, na tua família, talvez a gente não vai colher os resultados que a gente quer. Então comece você, eu vou começar daqui, comece você daí. O primeiro passo para isso é começar a desenvolver o teu pensamento crítico, questione todas as coisas, busque por respostas e não respostas que venham daqui a pouco do influenciador de estimação que vai te direcionar para algum caminho. Lembrando que o Estado ele é funcionário do povo e o povo precisa se unir e não se dividir, como tem acontecido nos últimos anos, para que a gente possa ver alguma transformação. Fez sentido para você esse vídeo? Deixa a tua opinião, que vai ser um prazer ter você aqui. Bem-vindo ao mundo dos negócios. Deus te abençoe.